Imagine só, aos 32 anos eu, Elaine Murphy, achava que tinha minha família na palma da mão. Depois de anos de dedicação, construí uma carreira sólida no mundo da tecnologia e mesmo à distância, bancava as despesas da família em Franklin, Tennessee. Até que em um jantar que deveria ser especial, tudo desabou. Meus pais e minha irmã me encararam com um olhar gelado e soltaram uma frase que ainda ecoa na minha cabeça: "Ninguém aqui precisa do seu dinheiro, nem de você." As palavras caíram como uma faca, cortantes e uníssonas. Minha irmã, com aquele sorrisinho irônico, foi a gota d'água. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Só se ouvia o tilintar dos talheres contra a porcelana. Eu, paralisada, olhava para o prato intocado enquanto a traição ia se instalando, pesada como chumbo. Durante anos eu tinha pago as reformas da casa, o SUV da minha irmã, até a loja de roupas que ela tanto sonhava. E ali estavam eles, cuspindo no meu rosto sem a menor cerimônia. Poderia ter explodido, saído batendo a porta, jogado na cara deles toda a hipocrisia daquele momento. Mas não. Fiquei quieta, enquanto minha mente trabalhava a mil, planejando o que viria pela frente, algo que eles jamais esperariam. Que família faz uma coisa dessas? E você, o que faria se quem deveria te amar mais no mundo te fizesse sentir como lixo? Fique por aqui, porque o que eu fiz a seguir mudou tudo. Se você está tão chocado quanto eu estava, me conta, de onde você está assistindo a isso? Não perca o próximo capítulo, ative as notificações, curta e se inscreva. Você não vai querer perder o desfecho dessa história. Crescer em Franklin, Tennessee foi como viver dentro de um cartão postal. Cercas brancas, jantares na igreja e uma aparência de paz que escondia uma realidade bem diferente. Meus pais mal conseguiam fechar as contas. Meu pai, o mecânico de mãos sempre sujas de graxa, passava horas a fio na oficina, enquanto minha mãe costurava colchas para vender em feiras locais, ganhando trocados. Quando a crise econômica bateu, eu tinha 12 anos e minha irmã, Sheila, apenas 10. As brigas dos meus pais atravessavam as paredes finas da nossa casa, e o medo de perder tudo era constante. Sheila se encolhia na minha cama, com os olhos arregalados de medo, perguntando se tudo ficaria bem. Eu a abraçava forte e prometia: "Eu vou cuidar de você." Essa promessa se tornou um peso que carreguei pelo resto da vida. A escola foi meu refúgio. Me afoguei nos estudos, tirei notas máximas e passava noites virando madrugadas com uma lanterna para não acordar Sheila. Os professores notaram meu potencial e me empurraram para a área de exatas. No ensino médio já ganhava competições de programação, sonhando com um futuro além daqueles muros. Sheila, por outro lado, era pura luz. Desenhava vestidos em cadernos, encantava a todos com seu riso fácil e organizava festas na escola enquanto eu me afundava em livros. Às vezes invejava a naturalidade dela, mas nunca deixei transparecer. Meu objetivo era claro: tirar a gente daquele aperto, garantir que Sheila nunca mais sentisse o gosto amargo daqueles anos difíceis. Aos 18, conquistei uma bolsa integral em Vanderbilt para estudar ciência da computação. Deixar Franklin doía, como se estivesse traindo minha irmã, mas ligava toda semana, mandava presentes, blocos de desenho, lápis de cor. Enquanto ela me contava, empolgada sobre seus sonhos de abrir uma boutique. Me formei com honras, arrumei um emprego em uma gigante de tecnologia em São Francisco, e aos 25, já faturava 6 dígitos. Mesmo assim, minha promessa a Sheila nunca esmoreceu. Enviava dinheiro para quitar as dívidas da oficina do meu pai, cobrir as contas médicas da minha mãe, qualquer coisa que precisassem. Sheila, enquanto isso, ficou em Franklin. Depois do ensino médio, virou professora de primeira série, mas sua verdadeira paixão sempre foram as roupas. Ela me mandava fotos dos croquis, vibrando com cada detalhe. Quando conheceu Scott, um rapaz estável que trabalhava em um banco local, tudo parecia se encaminhar. Eles se casaram rápido, e eu bancei o casamento simples em uma capela da cidade. Ver Sheila radiante de vestido branco me encheu de orgulho. Era como se estivesse cumprindo minha palavra. Mas as rachaduras começaram a aparecer. Sheila passou a ligar menos, as mensagens ficaram curtas e secas. Quando eu visitava Franklin, ela me provocava, chamando-me de Madame Grande Cidade, com um tom que doía mais do que qualquer brincadeira. Ignorei, achando que era só estresse. Até que ela falou em abrir a loja de roupas, um sonho que eu, é claro, não pensei duas vezes em apoiar. Afinal, era a realização dela, o mínimo que eu podia fazer pela minha irmã caçula. Nossas vidas não poderiam ser mais diferentes. Eu me afogava em 80 horas semanais de trabalho em um apartamento moderno em São Francisco, enquanto ela permanecia em Franklin, dividindo-se entre a sala de aula e os esboços de vestidos, construindo uma vida ao lado de Scott.
Admirava a coragem dela de ficar perto da família, mas não conseguia ignorar um incômodo, a sensação de que por trás daqueles sorrisos havia ressentimento. Em uma das visitas, quando ofereci um notebook novo, ela revirou os olhos e disse que não precisava de esmolas. Doeu, mas atribuí ao orgulho. Continuei mandando dinheiro convencida de que era meu dever. Meus pais, aliás, dependiam daquele apoio. Nunca reclamavam, apenas agradeciam em silêncio. Achava que estava mantendo a família unida, honrando minha promessa. Só que olhando para trás, percebo que perdi os sinais. O distanciamento entre mim e Sheila, os sorrisos que não chegavam aos olhos dela. Nos meus quase 30 anos, eu era o esteio da família. Mas minha generosidade começou a criar uma tensão sufocante. Enquanto eu me matava de trabalhar em São Francisco, nunca deixei de enviar dinheiro para Franklin. Eles contavam comigo, e isso me enchia de orgulho. A oficina do meu pai havia fechado anos antes, e meus pais sobreviviam com a aposentadoria dele e as vendas esporádicas das colchas da minha mãe. A casa onde crescemos, uma construção simples e desgastada, estava caindo aos pedaços, telhado furado, encanamento estourado, fiação antiga. Quando minha mãe ligou com a voz trêmula dizendo que não tinham como pagar os consertos, não hesitei. Transferi $30 mil para cobrir o telhado novo e a reforma da tubulação. Meu pai agradeceu ao telefone, rápido e formal. Dizia a mim mesma que era só o jeito dele, mas as ligações de casa ficaram cada vez mais raras, uma cada alguns meses, quando muito. Sheila, porém, era outra história. Como professora, ela se realizava, mas seu coração batia forte pelo sonho da boutique. Recebia seus croquis por mensagem, cheios de empolgação, e quando ela decidiu abrir a loja, não tive dúvidas. Enviei $20 mil para os custos iniciais e assinei como fiadora de um empréstimo de $50 mil para estoque e aluguel. Até comprei um SUV 0 km para ela, um Ford Explorer preto, brilhante, para transportar mercadorias. Ela, você é um anjo, disse ela ao receber as chaves. Sorri, achando que estávamos juntas naquela conquista. A Thread & Charm, como ela batizou a loja, ficou linda, tijolos aparentes, iluminação aconchegante, cheia de vestidos fluidos e jaquetas sob medida, misturados a peças de artesãos locais. Sua amiga Ellen Foster, dona de uma floricultura próxima, encheu o espaço de arranjos vibrantes, atraindo clientes. Sheila postava fotos nas redes, posando com suas criações, com legendas como "Vivendo meu sonho". Eu curtia de longe, do meu apartamento em São Francisco, orgulhosa, mas sem tempo para visitar. Ellen começou a chamá-la de empreendedora autodidata e os moradores elogiavam seu talento. Não me importava, ela merecia o reconhecimento. Ou pelo menos era o que eu pensava. Até que as coisas começaram a mudar. Quando embarquei para Franklin na próxima visita, algo no ar já anunciava que nada seria como antes. Aquele Natal em Franklin, o abraço de Sheila parecia ensaiado, os sorrisos forçados como máscaras baratas. A rainha de São Francisco voltou para nos honrar com sua presença, ela dizia, enquanto me apertava com uma força exagerada, os lábios esticados em algo que não era alegria. Eu ria, fingindo não perceber o veneno na voz, atribuindo a exaustão de gerir a loja. Mas os comentários se acumulavam como facas deixadas no escuro. Num churrasco de família, quando ofereci pagar pelos novos móveis da varanda, ela revirou os olhos com um desdém que gelou o ar. Não precisamos da sua caridade, Elaine. Não havia brincadeira naquele tom. Era puro ressentimento, afiado como uma lâmina. Eu engolia seco, justificando que o estresse da Thread & Charm a deixava irritadiça. Mas doía. Doía porque eu estava bancando o sonho dela, e ela agia como se eu estivesse exibindo riqueza. Meus pais não eram diferentes. Agradeciam pelos consertos da casa, pelos cheques que chegavam como bálsamo para as contas atrasadas, mas suas palavras eram curtas, pragmáticas, como se estivessem falando com um banco, não com a filha. Você está ocupada, Elaine. Nós estamos bem, minha mãe dizia, sempre que eu sugeria visitar mais vezes. Queria acreditar nela, mas o silêncio entre nós pesava como chumbo. Scott, o marido de Sheila, era educado, mas distante, absorto em sua rotina de gerente de banco, alheio ao quanto eu sustentava aquela fachada de estabilidade. Enviava dinheiro sem pensar, 5 mil aqui, 10 mil ali, convencida de que era assim que se mantinha uma família unida. Afinal, não era isso que havia prometido a mim mesma naquela cozinha fria, anos atrás, quando jurara que ninguém mais passaria necessidade. Enquanto isso, a Thread & Charm florescia. Sheila e Ellen Foster organizavam eventos de moda que lotavam a loja, e o Instagram de minha irmã brilhava com fotos dela sorrindo atrás do balcão, legendas como: construímos isso do zero, acompanhadas de corações e elogios.
Eu comentava, tão orgulhosa de você, mas ela raramente respondia. Os moradores de Franklin a chamavam de a estrela ascendente da cidade, e eu me alegrava por ela, até perceber que meu nome nunca era mencionado. Nem uma vez. Nem mesmo como uma nota de rodapé na história de sucesso que ela vendia. Os posts de Ellen Foster ecoavam a mesma narrativa, Sheila, a empreendedora que não precisou de ninguém. Eu me dizia que não importava, que não fazia questão de reconhecimento. Mas a dúvida roía por dentro como um rato no porão. Ela estava reescrevendo a verdade, apagando minha existência daquela história. E a distância entre nós já não era só de quilômetros, era de confiança, de lealdade, de tudo que eu pensava que éramos. Até que veio aquele jantar de domingo. Cheguei à casa dos meus pais em Franklin com o coração leve, malas recheadas de presentes, incluindo um envelope com 2 bilhetes de primeira classe para um cruzeiro no Caribe, $10.000 em felicidade e meu presente de aniversário para eles. Imaginei seus rostos se iluminando, talvez até um abraço apertado de Sheila. Estava enganada. A mesa estava posta com a melhor louça da minha mãe, o cheiro do assado no ar, meu pai fatiando a carne com precisão cirúrgica enquanto Sheila falava animada sobre a loja. Scott assentia, bebendo sua cerveja. Meu primo Gary, dono de uma oficina, soltava piadas sobre o jogo dos Titãs. Por um segundo, achei que aquela poderia ser a noite em que tudo voltaria ao normal. Até que abri a boca. Mãe, pai, eu comecei, deslizando o envelope pela toalha de mesa. Consegui uma coisa especial para o aniversário de vocês. Seus olhares caíram sobre o papel, mas nenhum sorriso. Meu pai o abriu, o rosto uma máscara de indiferença. Passagens para um cruzeiro. A voz dele era plana, quase irritada. Elaine, você acha que a gente precisa das suas esmolas para ser feliz? O estômago se revirou. Antes que eu pudesse reagir, minha mãe atacou, as palavras afiadas como estiletes. Você nunca está aqui. Só joga dinheiro em cima da gente para se livrar da culpa. Cada sílaba doía como uma facada lenta. Olhei para Sheila, buscando um aliado, mas ela estava recostada na cadeira, braços cruzados, os lábios curvados em um sorriso cruel. Ela tem razão, disse a voz gelada. Ninguém precisa do seu dinheiro, nem de você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Só se ouvia o tinido da garrafa de Scott batendo na mesa. Minha colher pairou no ar, o corpo paralisado. As palavras de Sheila ecoavam, cada uma cravando-se em mim como um prego. Ninguém precisa de você. Quis gritar, lembrá-los da hipotecada que paguei, do carro que compramos, do empréstimo que assinei para a loja dela. Mas a garganta fechou, as palavras presas como pássaros em uma gaiola. Varri a mesa com os olhos, buscando um sinal de compaixão. Scott fixava o prato, a mandíbula travada. Gary mexia no guardanapo, evitando meu olhar. O silêncio era um muro, e eu estava do lado de fora. Sheila, consegui sussurrar, a voz quebrada. Por que você diria uma coisa dessas? Ela apenas deu de ombros, o sorriso ainda estampado no rosto. É a verdade, Elaine. Você acha que seu dinheiro te faz parte desta família? Você mal aparece. Meu pai confirmou com um aceno, a expressão dura. A gente se virou sem você antes. Minha mãe não disse nada, mas seus lábios apertados falavam por ela. Cada palavra era um soco, demolindo anos de sacrifício. Eu havia passado uma década os mantendo à tona, e ali estavam eles, cuspindo em meu rosto. Mãos trêmulas deixaram o garfo cair. Poderia ter listado cada centavo, cada conta que saldei, cada favor que fiz. Mas para quê? Eles já haviam me julgado. Eu era a irmã rica que não pertencia àqueles sorrisos forçados, àquela mesa que ajudara a pagar. O ar ficou espesso, carregado de uma reprovação que sufocava. Empurrei a cadeira, o rangido alto no silêncio. Preciso tomar um ar, disse, a voz falhando. Ninguém me deteve. Scott continuou olhando para o prato. Gary brincava com o copo. Sheila apenas me encarava, o sorriso agora um riso aberto, triunfante. Saí pela porta, o batente fechando-se atrás de mim com um estalo final. O ar frio do Tennessee bateu no rosto, mas não foi suficiente para anestesiar a dor. Fiquei parada na varanda sozinha, suas palavras queimando como ácido no peito. Não sabia o que faria em seguida, mas uma coisa era certa, não poderia deixar aquilo passar. E então, na manhã seguinte, o telefone tocou. Era Ellen Cook, minha amiga desde o ensino médio, a única que sempre falava sem rodeios. Sua voz estava tensa do outro lado da linha. Elaine, você precisa ver o Instagram da Sheila. É pior do que você imagina. Meu estômago despencou. Depois da noite anterior, eu já pressentia que algo estava podre. O que ela fez? Perguntei, preparando-me para o pior. Ellen hesitou como se escolhesse as palavras com cuidado. Ela tem mentido sobre tudo.
Abri o aplicativo, os dedos trêmulos enquanto rolava o perfil de minha irmã. A postagem mais recente mostrava Sheila de braços abertos na thread e charme, a legenda arrogante: construí este império do zero. Orgulho de ser autossuficiente. Os comentários eram uma enxurrada de elogios: vizinhos, professores, clientes, todos aplaudindo a mulher que não precisou de ajuda de ninguém. Um deles escreveu: prova de que sucesso não depende de esmolas. Outro: inspiração pura. Meu sangue gelou. Eu sabia a verdade por trás daqueles sorrisos. Havia injetado $20 mil no negócio dela, coassinado um empréstimo de 50 mil, comprado o SUV que ela dirigia. Cada palavra daquele post era uma mentira cuidadosamente construída, e ela vendia para a cidade inteira como se fosse evangelho. Rolei mais e lá estavam elas, foto após foto, todas pintando o retrato de uma mulher que havia chegado lá sozinha. Em uma ela aparecia com Ellen Foster, as duas rindo, a legenda: caçadoras de sonhos que não dependem de ninguém. Liguei de volta para Ellen, a voz embargada. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Do outro lado, um suspiro pesado. Desde o início, Elaine. Peso da verdade. E eu não precisei erguer um dedo sequer para que o castelo de cartas desabasse. As fotos que antes enchiam o feed de Sheila, aquelas poses calculadas em frente à vitrine da loja, os sorrisos vitoriosos ao lado de clientes que ela jurava ter conquistado sozinha, agora pareciam ridículas, relíquias de uma farsa que durou tempo demais. Os mesmos moradores que aplaudiam sua determinação, agora torciam o nariz ao passar pela porta fechada, com o aviso de penhora colado na vidraça. A ironia era deliciosa. A mulher que se gabava de não depender de ninguém havia sido desmascarada pela única coisa que nunca pôde controlar: a matemática fria dos extratos bancários. Ellen Foster, sua cúmplice de primeira hora, tentará dançar em volta do assunto em uma publicação ambígua. Tempos difíceis atingem até os mais fortes. Hashtag fé em Franklin. Os comentários não foram gentis. Fortes ou fraudulentas, Ellen? Respondeu uma ex-cliente. Cadê a tal independência agora? Cutucou outra. Até mesmo Scott, meu cunhado, que por anos engolira a versão de Sheila sem pestanejar, teve que enfrentar a vergonha de admitir que nunca soubera da verdade. Minha mãe ligou, a voz trêmula entre a culpa e a raiva. Ela nos fez de bobos, Elaine. Todos nós. Não respondi. Não era minha função consolar quem escolheu acreditar na mentira por tanto tempo. Enquanto Franklin se afogava em fofocas, eu estava em São Francisco, tomando um café na varanda do meu apartamento, observando o sol se refletir na baía. Não havia triunfo em meu peito, apenas uma quietude que não sentia há anos. Sheila havia me roubado mais do que dinheiro, roubou minha voz, minha presença na história da minha própria família. Mas ao cortar os fios que a sustentavam, eu não apenas a havia derrubado, eu havia recuperado algo muito mais valioso: o direito de não ser mais a sombra de ninguém. Meu telefone vibrou. Era Karen Walsh, minha advogada, com uma atualização. O banco leiloou a propriedade da Thread End Charme ontem. Seu nome foi limpo de qualquer responsabilidade financeira. E adivinha? A Ford Explorer foi vendida por $32 mil. Já transferi o valor para sua conta. Sorri ao fechar a mensagem. O dinheiro não me interessava. Era o símbolo que importava. Cada centavo daquele valor era uma prova tangível de que, ao contrário do que Sheila pregava, ninguém constrói um império sozinho. Nem mesmo ela. Naquela noite, enquanto organizava minhas malas para uma viagem de trabalho a Tóquio, recebi um e-mail inesperado. O remetente: Franklin Community Business Association. Assunto: convite para palestra, empreendedorismo e resiliência. Ri alto. Era quase cômico. A mesma cidade que me tratara como a vilã da história agora queria ouvi-la da minha boca. Deletei sem responder. Não precisava de um pódio para provar meu valor. Minha vida, minha carreira, meus silêncios estratégicos já haviam falado por mim. Sheila, é claro, tentou um último ato de desespero. Uma carta chegou pelo correio, escrita à mão, cheia de justificativas chorosas e acusações veladas. Você sempre teve tudo, Elaine. Só queria um pedaço disso para mim. Não abri nem a segunda página. Joguei no lixo junto com os envelopes de propaganda. Ela ainda não entendia, nunca se tratou de pedaços. Tratava-se de respeito, de reconhecimento, de não transformar a generosidade alheia em moeda de troca para alimentar um ego doente. Quando embarquei no voo para o Japão, uma semana depois, não olhei para trás. Franklin, com suas hipocrisias e suas memórias ácidas, ficava cada vez menor atrás das nuvens. Não porque eu estivesse fugindo, mas porque, pela primeira vez, não havia mais nada ali que me prendesse. Sheila poderia continuar sua performance para quem ainda quisesse assistir. Eu,
Eu tinha um mundo inteiro para conquistar e, desta vez, não precisaria financiar a ficção de ninguém para fazê-lo. O peso da verdade não me trouxe alegria, mas uma satisfação silenciosa e fria, a certeza de que finalmente suas mentiras a haviam engolido. Enquanto meu avião decolava rumo a São Francisco, imaginei o caos que Sheila colheria em Franklin. Scott, seu marido, descobrira tudo não por mim, mas pela mesma fofoqueira rede que alimentava aquele lugar. Ele confrontou-a com a verdade nua e crua, Tredend Charme nunca fora dela. Cada centavo, cada esforço, cada noite em claro por trás daquela fachada tinha sido meu. Ellen me enviou uma mensagem. Scott está furioso. Foi para a casa do irmão. Desta vez, acho que é o fim. Pensei no rosto de Scott ao perceber que a mulher com quem dividia a vida era uma estranha, que o negócio que ele tanto admirava era uma fraude, que os sorrisos dela escondiam dívidas com minha assinatura. Uma parte de mim quase sentiu pena. Quase. Mas não era mais problema meu. Eu já havia carregado essa cruz por tempo demais. Meus pais, é claro, não demoraram a entrar em cena. As chamadas começaram a pipocar no celular, vozes carregadas de reprovação. Como você pôde fazer isso com sua irmã, Elaine? Meu pai esbravejava em uma mensagem. Você arruinou a vida dela, minha mãe ecoava em outra, como se Sheila não tivesse cavado sua própria cova com as próprias mãos. Suas palavras doíam, mas não mais do que o silêncio deles quando Sheila me humilhou naquela janta, quando riram das minhas escolhas egoístas, enquanto ela desfilava com meu dinheiro. Não liguei de volta. Em vez disso, digitei uma única mensagem, concisa e final. Durante anos, dei tudo. Sheila mentiu. Eu não explicarei mais. Enviei. Bloqueei os números deles assim como tinha feito com o dela. Não haveria discussões, não haveria desculpas, não haveria mais espaço para sua toxicidade em minha vida. Eles tinham feito sua escolha. Eu fiz a minha. Quando o avião pousou em São Francisco, a linha do horizonte de Tennessee já era apenas uma lembrança borrada atrás das asas. De volta ao meu apartamento, apaguei cada vestígio daquele capítulo. Fotos, mensagens, contatos que poderiam me arrastar de volta para aquele pântano. Dissegui as páginas da comunidade, bloqueei os amigos que só sabiam julgar, os primos que fingiam neutralidade enquanto repetiam as mentiras dela. Cada exclusão era um alívio, como se estivesse cortando amarras que me sufocavam há anos. Minha vida na cidade ganhou uma nitidez que eu não conhecia. No trabalho, mergulhei em projetos que antes evitava por falta de energia. Comecei a dizer sim, jantares com colegas, trilhas aos fins de semana, até uma aula de cerâmica que adiei por anos, sempre ocupada demais com os dramas alheios. Pela primeira vez, minhas escolhas não passavam pelo crivo de ninguém. Não havia mais uma Sheila para me chamar de ingrata, nem pais para me lembrarem que eu devia algo a eles. Hoje, olhando pela janela enquanto o sol banha meu apartamento, entendo a lição que custou anos para aprender. Amor não se compra com sacrifícios, e lealdade não se implora. As mentiras de Sheila, a culpa que me jogaram como uma maldição, tudo isso me mostrou que dar tudo não garante sequer respeito. Aprendi a traçar limites não por crueldade, mas por sobrevivência. Valorizar a si mesma não é egoísmo. É o ato mais revolucionário que uma mulher criada para servir pode cometer. Franklin ficou para trás. E pela primeira vez, o futuro à minha frente não pertence a ninguém além de mim.